O tema da nossa mensagem hoje é uma família abençoada e feliz, né? A gente sabe que Deus, quando Ele nos criou, Ele também criou ali um ambiente propício para que nós pudéssemos viver. A gente sabe ali que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um local, um lugar que a gente chama de paraíso, e Ele pegou o homem e colocou naquele local, e Ele colocou aquilo que o homem precisava para ser feliz. A gente entende isso. Eu creio que todos que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, compreendem essa palavra, sabem isso. E muitos daqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, muitos também compreendem isso, mas muitas vezes não querem se achegar a Deus. O texto base que a gente vai usar hoje se encontra em Salmo 128. E eu queria que a igreja abrisse esse texto e que você pudesse permanecer com a Bíblia aberta, com esse texto aí aberto, para que a gente pudesse acompanhar, né, toda a mensagem que o salmista quer trazer para nós aí, através desse Salmo 128. Eu queria antes fazer aqui um resumo da parte histórica do Salmo, antes da gente acompanhar cada versículo desse Salmo. O Salmo 128, ele caminha junto com o Salmo 127. Eles são salmos de romagem. E eu considero esse salmo como um dos salmos mais completos que fala da família, que traz uma visão de uma família realmente abençoada e uma família feliz. Então, ele é um salmo que caminha junto com o Salmo 127. E são salmos de romagem. O que é isso? São salmos cantados pelo povo de Israel a caminho de Jerusalém. O povo de Deus, ele saía de todas as partes da Palestina e Israel para celebrar 3 festas que aconteceria durante o ano. Essa caminhada que eles faziam se chama peregrinação. A exemplo da festa que fazemos, e a gente pode dar um exemplo aqui da consciência cristã, que nós celebramos aqui na nossa cidade de Campina Grande. Pessoas saem de várias partes do Brasil e até do mundo para celebrar aqui em Campina Grande. Nessa caminhada, o povo, nessa peregrinação, mesmo diante dos perigos que acontecia, da dificuldade da caminhada, o povo ali, eles saíam cantando, entoando louvores ao Senhor. Esses salmos de romagem são salmos dentro dos salmos. Ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134. E ali, quando os peregrinos, eles caminhavam em direção a Jerusalém, eles iam lembrando das bênçãos do Senhor. Eles iam lembrando das situações durante a peregrinação que eles passaram, que eles viveram. Então, mesmo diante
dos perigos e situações difíceis que passava, o povo cantava lembrando dos feitos do Senhor. Também lembrava das angústias e tristeza que viveram em consequência dos seus pecados e desobediência. Eles lembravam também, durante essa caminhada, do tempo onde eles estiveram em cativeiro, por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta que não queriam ouvir ao Senhor. A palavra de Deus, sempre que o profeta se dirigia ao povo, ele dizia assim: assim diz o Senhor. E ali ele trazia uma mensagem de Deus para o povo. Mas o povo, muitas vezes, ignorava. Durante essa caminhada, o povo ignorava. E ele está falando aqui de um povo, propriamente seu, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando Deus falava, muitas vezes eles ignoravam. E aí, quando eles não ouviam o Senhor, o povo ali perecia, eram escravizados, passavam situações difíceis, viviam momentos, muitas vezes, de terror e de escravidão. Então, esses salmos, eles representam essa caminhada, essa peregrinação, que se assemelha com a nossa aqui na terra. Não é verdade? Durante toda essa explanação, você não se identificou com isso? Eu creio que cada um de nós se identificou com essa mensagem. Porque é a nossa história. É a história do povo de Deus. É a história da caminhada do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor diz. Não olhe para mim. Não olhe para o pastor. Olhe para a mensagem que está sendo trazida aqui nessa noite. Olhe da mensagem que tem sido trazida aqui todas as noites. Através do pastor, através de outros homens de Deus, como Renato, como Estefânio, como Eli, que tem trazido essa palavra aqui. Não é fácil para nós também, não. Nós vivemos essa peregrinação, nós vivemos essa caminhada. As dificuldades são as mesmas. Estamos sujeitos aos mesmos perigos, às mesmas situações. Estamos sim, com certeza. Este par de salmos, ele descreve a bênção que acompanha a família quando o Senhor fica no centro do lar e os pais o temem. Aqui ele vai nos chamar a atenção para esses salmos. Esse par de salmos, que eles caminham juntos. E eles acompanham a família quando o Senhor fica no centro do lar. E os pais o temem. Enquanto o Salmo 127 enfatiza a bênção que os filhos representam na família, preste atenção, o Salmo 128, ele expande a visão para incluir a esposa e os netos. E todos se beneficiam quando o temor do Senhor fundamenta o lar. Então, a bênção de Deus realmente acompanha os pais. A bênção de Deus realmente acompanha os pais. Cuja vida temente a Deus estabelece um legado de bênção aos seus filhos, como diz Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para a sua casa. O Salmo 128, ele pode ser dividido em 3 partes, e vamos dividir da seguinte forma. Primeiro, ele apresenta aí a condição para a bênção.
Nós não vamos ler o texto por causa do tempo, mas vamos estudar individualmente aí cada parte. E as 3 partes que nós vamos estudar é a condição para a bênção, que no versículo 1 aí nos apresenta, existe uma condição para essa bênção, para que a sua família seja abençoada, e eu queria que você atentasse bem para isso. Sem essa condição, não existe família feliz. Sem essa condição, não existe família abençoada. Segundo, a gente vai ver do versículo 2 ao versículo 4, as características dessa bênção. Quais são as características dessa bênção que Deus oferece? E terceiro, aqui o salmista, ele faz um clamor pela bênção do Senhor. No versículo 1 de Salmo, e a gente vai começar a acompanhar aí esse Salmo, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Observe, note. O Salmo, aí ele vai tratar da família. Mas ele não começa com família. Ele começa falando ao homem, individualmente. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Existe aí uma condição. E qual a condição que ele dá aí? A condição é que o homem tema a Deus e ande nos seus caminhos. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que para você receber a bênção do Senhor, para você ter uma família abençoada e feliz, é necessário, primeiramente, que você aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por que isso? E nós começamos aqui. Deus criou um ambiente favorável quando Ele criou o mundo. E Ele nos colocou num lugar maravilhoso. Por quê? Porque Ele queria nos abençoar. Porque Ele queria ter relacionamento com o homem. Porque Ele queria que você vivesse uma felicidade, não uma felicidade passageira, mas uma felicidade eterna. Ele queria que você vivesse dentro da bênção dele, e Ele colocou todas as situações favoráveis. Mas nós preferimos virar as costas para Deus. E isso se chama pecado. Preferimos andar à nossa maneira, do nosso jeito. Desprezamos os conselhos de Deus, desprezamos as bênçãos de Deus. E precisamos de novo voltar à sua presença. Mas diz a palavra de Deus em João 3,16, que Deus ele tem um tamanho amor por nós, um tão grande amor por cada um de nós. Ele nos ama tanto que mesmo diante da indiferença do homem, daquilo que ele criou, e que diz a palavra de Deus que era bom, tudo que Deus criou era bom, Ele nos ama tanto que Ele diz que Deus mandou o seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição aqui para que você restabeleça de novo, e eu queria falar com você ainda que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que a condição que Deus estabelece aqui para que você de novo
restabeleça a comunhão com Ele, que você desfrute das bênçãos do Senhor, para que você desfrute da felicidade oferecida do Senhor, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa condição é tão simples e é de graça, que nós rejeitamos, nós ignoramos. Mas é necessário, e nessa noite o Senhor quer falar com você, que você receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É fácil, os passos é simples. Para você se tornar de novo um filho de Deus, para você de novo ter uma comunhão com Deus, é necessário que você dê esse passo. Que você reconheça o sacrifício feito na cruz do Calvário, ali, de Jesus derramando o seu sangue em favor de cada um de nós. Que a palavra de Deus diz em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para você se tornar filho, todos nós somos criatura de Deus. Para você se tornar filho de Deus e que você desfrute dessas bênçãos recebidas por Deus, é necessário que você aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus aqui está dizendo, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele, todavia, que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Já está condenado. Eu queria estender aqui esse convite a vocês. Se tem alguém hoje aqui que precisa de novo voltar a um relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Se tem alguém aqui que deixou a comunhão com Deus, que não está vivendo mais esse relacionamento gostoso, esse relacionamento maravilhoso com Deus, que você faça nessa noite. Se você, meu irmão, está em pecado, e a ceia me lembra muito isso, que a gente deve fazer uma reflexão a cada dia, cada mês que a gente vem aqui, a respeito da nossa condição espiritual, a respeito de como nós estamos andando com Cristo. E Ele diz, não tome a ceia, porque você pode estar tomando para a sua condenação. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo no lugar onde você está, você deve pedir perdão. Não precisa deixar de tomar, não. Você pede perdão a Deus, e naquele momento você volta a tomar a ceia do Senhor e restabelece a comunhão com o Senhor. Precisamos, você que está em pecado, precisa refletir do seu relacionamento com Deus. Como é que está esse relacionamento? Como é que nós estamos andando com o Senhor? Isso é necessário, irmãos. É necessário. Nós precisamos disso. Nós precisamos do Senhor na vida da gente. Você tem procurado a bênção em outros lugares? Você tem procurado ser feliz em outros lugares? Um certo pregador, ele disse que existe um vazio tão grande dentro da gente que só pode ser preenchido com o Senhor Jesus na vida da gente. Só com Deus. Nada pode preencher esse vazio. Muitas vezes a gente envereda por outros caminhos. A gente vai buscar, muitas vezes em bebida, nas drogas, ou em outras situações que a gente acha que vai resolver aquele problema. Resolve não. Lamento lhe dizer, resolve não. Resolve não. O que traz
satisfação, o que traz alegria, o que traz felicidade, o que traz a bênção. É o Senhor sobre as nossas vidas. Se a gente não tiver, a gente vai viver uma vida miserável, triste. A palavra de Deus diz: sem paz, sem Deus, vazio e sem direção. Totalmente sem direção, porque quem direciona a vida da gente é o Senhor. Quem direciona a vida da gente é Deus. E se você não compreende essa mensagem, não compreender essa mensagem, você vai vagar perdido, completamente perdido. Você não vai se encontrar. E Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez com o propósito de nos abençoar e para que a gente pudesse ter, mesmo aqui nessa vida, um ambiente agradável, desfrutar das suas bênçãos, daquilo que Ele criou. É maravilhoso. É uma bênção, é maravilhoso desfrutar das bênçãos do Senhor. Como é bom, como é gostoso. Reflita. Se você está vivendo dentro de alguma dessas situações, não aceitou a Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, aceite a Cristo hoje. Hoje é o dia, a palavra de Deus diz, hoje é o dia da salvação. Quem de nós aqui tem o entendimento de que vai viver mais um pouco, ou quando sair daqui vai estar vivo? Então o dia é hoje, o momento é agora. Você que está vivendo uma vida de pecado, procure consertar a sua vida com Deus. Deus hoje Ele está falando ao seu coração e Ele quer que você conserte a sua vida. Esse homem aqui, a palavra de Deus diz que ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz. Olha só, gente. Mais do que feliz. Mas existe uma condição. Ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No Salmo 127, a palavra do Senhor diz no versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se a presença do Senhor não estiver na sua casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O temor do Senhor, ele funciona como um pré-requisito para a bênção que segue. Em Provérbios 1,7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Andar com Deus resume o propósito pelo qual Deus criou o homem. Nós fomos feitos para refletir a sua glória, para expressar a sua imagem. E para isso que nós somos feitos, irmãos. Como adoradores, em comunhão com Ele, no lar onde existe a presença do Senhor. Esse homem é bom, vive uma vida piedosa. Esse homem dentro do seu lar, ele trata a sua esposa como parte mais frágil. Ele cuida dos seus filhos, ele ensina os seus caminhos, ele disciplina os seus filhos, ele corrige para que eles possam andar nos caminhos do Senhor. Esse é o homem que teme a Deus, esse é o homem que anda nos caminhos do Senhor.
porque foi assim que Deus estabeleceu. Foi assim que Deus fez. Qualquer outro modelo não é aceito. Em segundo lugar, depois de a gente ver aí as características da bênção. A primeira é a condição para a bênção. Você precisa ter o Senhor no seu lar. Sem isso é impossível. Segundo, a gente vai ver as características da bênção. Depois da gente ver a postura do homem que teme ao Senhor, o salmista ele aponta as bênçãos que se estendem aos demais membros da família. No versículo 2, a palavra do Senhor diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Observe no versículo 2, que nessa casa há realização. E a gente vai ver aí as características da bênção, que o salmista mostra aí para a família, que Deus quer abençoar, a família que Deus abençoa. Essa casa é a realização. Aí no versículo 2 ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho. Interessante, né, esse versículo? Todas as vezes que a gente abre ali, hoje, um vídeo na internet, vem uma proposta. São muitas as propostas hoje. A gente às vezes está ali trabalhando, e aí vem as propostas. Quantas pessoas não foram lá me oferecer a Brás Company? Eu acho que tem até alguns de vocês que entraram nisso aí. Mas eu queria chamar a atenção aqui, que Deus não se agrada disso. Deus diz que o homem que teme a Deus, o homem que vive na vontade de Deus, não estou dizendo que é fácil ceder às tentações, quase que eu entro. Fazer como Asaf, meus pés quase que resvalaram. Palavra difícil, né? Quase. Não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que na casa do homem que teme a Deus, ele é satisfeito com aquilo que ele ganha. Ele é satisfeito com aquilo que ele recebe. Ele encontra realização no trabalho e come do seu fruto. Nesse sentido, o temor do Senhor representa uma reversão dos efeitos da queda, em que o trabalho virou frustração e angústias. Em Gênesis 3, 17 e 19 diz assim: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Primeira característica do homem aí, ele é satisfeito com o seu trabalho. Ele não tem ganância. Ele não quer levar vantagem em tudo. Tirar vantagem de tudo. Será que nós estamos satisfeitos? Irmãos, queria fazer uma observação aqui.
Trabalho não é fruto do pecado. Quando ele nos chama a atenção aqui a respeito do que a gente agora vai trabalhar e suar, o trabalho vai ficar difícil. Quando ele chama a nossa atenção a respeito disso aqui, é por conta do pecado. O homem desprezou a forma de trabalho correta. Mas quando Deus criou o homem, está lá descrito em Gênesis, a gente não vai abrir a Bíblia para isso, mas diz que Deus criou o homem, colocou ele naquele jardim e deu o governo daquelas coisas para ele. Diz que ele deveria cuidar e proteger de tudo aquilo ali. Então o trabalho ali já existia. Mas agora, depois do pecado, que Deus desprezou a bênção do Senhor, a gente agora iria trabalhar com fadiga. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas a gente deve estar satisfeito com o que a gente ganha no nosso trabalho. A gente não deve ir além. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que querem enricar caem em muitas tentações. Diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa ideia, diz a palavra do Senhor, esses homens caíram em muitas armadilhas. Armadilhas que não agradam ao Senhor. Como é bom, irmãos, como é bom desfrutar de um trabalho feito em nome do Senhor. A palavra de Deus está nos dizendo hoje, esteja satisfeito com o que você tem. Isso não quer dizer que você não deva melhorar de vida. Não. Isso não quer dizer que você não deve procurar algumas situações que melhorem o seu ganho. Não, isso não quer dizer não. Mas o que você está recebendo hoje, o que ele quer dizer, esteja satisfeito. E busque ao Senhor. A segunda característica, felicidade e prosperidade. Na casa desse homem há felicidade e prosperidade. Numa mesma frase, você vai ver aí, no versículo 2, diz, será feliz e tudo te irá bem. E tudo irá bem com você. Então, a segunda característica é felicidade e prosperidade, que é o que a gente está tratando aqui. Um homem abençoado e feliz. Essas duas descrições, elas caracterizam o homem temente a Deus, como tendo a boa mão do Senhor pairando sobre sua vida. Escute, Deus está falando. Hoje Ele não manda mais uma pessoa específica para dizer para você, mas Ele usa muitos homens hoje para poder trazer a sua palavra, como ela está aqui. No Salmo 112, 3 diz, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A palavra do Senhor não mente. Eu acho interessante aqui essa palavra prosperidade. Como tem sido banalizado no meio das nossas igrejas. Até ser nas outras igrejas, ok. Fazer o quê? Não tem entendimento da palavra. Mas hoje, essa palavra está sendo banalizada dentro das nossas igrejas. Pelos pregadores que dizem que pregam a palavra. Eles pegam essa palavra para dizer que Deus quer enriquecer você.
A bênção descrita por eles é bênçãos materiais. A palavra de Deus nada disso diz. Pelo contrário, e a gente citou 2 versículos aqui. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem vai atrás dessas coisas cai em muitas tentações. Aí esses pregadores muitas vezes arrebanham muita gente para dentro das suas igrejas, prometendo bênçãos materiais. Não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que a palavra de Deus está nos recomendando. A gente viu aqui, o homem, ele tem prazer com aquele ganho que ele tem, do trabalho que ele está tendo. Jesus disse, não ajunteis tesouros aqui na terra. Será que esses textos não servem para nada muitas vezes na nossa vida? E as igrejas estão assim, irmãos. Todos atrás dessas coisas. Coisas que a palavra de Deus diz que perece. A traça vem e come. Alguém disse uma vez que caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Passe a vida juntando. E aí Deus faz aquela recomendação lá em Lucas, para aquele homem que juntava bens, juntava bens. Sabe como é que Jesus chamou? Louco. Para que isso? Para quem será a tua alma naquele dia? Use seus bens para abençoar as pessoas, se Deus tem lhe dado. Use seus bens para abençoar as pessoas. Seja crente. Ame a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a sua alma. E o próximo, como a nós mesmos. Use seus bens. Se você tem muito e está guardando, use eles para abençoar as pessoas. Esse lar, felicidade e prosperidade. E nesse lar também existe, terceiro, uma esposa frutífera, uma esposa produtiva. Nessa segunda parte ele diz assim, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Uma esposa produtiva, uma esposa temente a Deus, uma mulher virtuosa, a gente encontra aqui nessa casa. Uma mulher que ela ama o Senhor, ela cuida da sua casa, ela é uma mulher sábia, uma esposa do homem que teme a Deus, ela contrasta com a mulher sensual, que é apaixonada e inquieta. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando-os por todos os cantos. Mas na casa do homem que teme a Deus, existe ali uma mulher sábia, que ela reconhece seu papel, que ela honra o Senhor, sendo submissa a seu marido. E aí as feministas piram, né, pastor? O cabeção cresce, porque o mundo passou a usar essa palavra como no sentido de que as mulheres são subjugadas. E elas não podem aceitar isso. Mas uma mulher que teme ao Senhor, essa mulher aqui, do homem que teme ao Senhor, ela é sábia, ela cuida do seu lar,
ela cuida dos seus filhos, ela ensina a palavra. A bênção no meio dessa casa. Quarta característica, filhos prósperos. Na casa desse homem que teme a Deus, os filhos são próximos. E a pergunta, o que dizer dos filhos? Como é ser um filho próspero, segundo a palavra de Deus? Irmãos, eu vi um filme, ultimamente, já há algum tempo atrás, e outro dia chamei minha filha mais nova para a gente poder assistir um filme gospel, Desafiando Gigantes. Existem muitas situações ali sensacionalistas, onde as coisas acontecem assim de imediato. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu queria falar aqui com os filhos, eu queria falar aqui com os jovens. No versículo 3 aqui diz assim: seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Ao redor da sua mesa, eu queria destacar aqui. Está aí no versículo 3. Eles estão juntos. Eles honram seus pais. Aqui são filhos crentes que estão à mesa com o pai, que honra seu pai. E naquele filme ali, conta a história, o drama de um rapaz, que ele era rebelde com seus pais, com seu pai. O que o pai dele dizia, ele achava ruim e ele fazia contrário. Até que ele aceita Cristo, ele entrega a vida ao Senhor. E ele tem uma atitude interessante, porque o Evangelho, quando ele entra na vida da gente, tem que haver uma transformação. A palavra de Deus diz, há transformação quando o Evangelho entra na vida da pessoa. Quando o Evangelho entra na vida de uma sociedade, de uma localidade, ali há uma mudança. Vai haver uma diferença ali. Se não houver, é porque ali as pessoas não aceitaram a Cristo. Mas quando o Evangelho entra na vida da pessoa, tem que haver regeneração. Assim, os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que haver uma mudança. Se não está havendo uma mudança, você faça uma reflexão. Porque talvez nem cristão, crente você seja. E ali aquele filho, ele se converte, ele aceita Cristo, e ele chega lá na empresa do seu pai, o pai está lá sentado, e ele pede licença para entrar, e o pai disse, entre, meu filho. E ele diz a seguinte frase, presta atenção, jovens. Pai, agora vai ser do seu jeito. O que o Senhor disser é o que vai valer. Irmãos, imagine a bênção de você poder ter filhos que chegue para você e diga essa frase. Pai, agora vai ser do seu jeito. O que o Senhor disser é o que vai valer. Irmãos, isso causa um impacto na vida da gente,
porque é diferente de tudo aquilo que você tem visto. É diferente. É diferente. Nós não costumamos ser dessa forma. Não é esse o nosso jeito. Nós queremos ser independentes. Nós queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito. Precisamos entender que quando o Evangelho entra nos nossos corações, deve haver uma mudança completa. Isso se chama novo nascimento. É a graça na salvação. Depois acontece outro processo, que é a graça na santificação. Dia a dia, Deus vai transformando as nossas vidas, mudando a nossa maneira de agir, de pensar e de viver. Salmo 128:3, ele ilustra uma família valiosa, cuja prosperidade resulta da fé, da esperança e do serviço ao Senhor. Não está firmada em tesouros que se corrompem. Os filhos são mesmo uma preciosa herança para os seus pais. Eles, os filhos, aprenderam que no futuro, na velhice dos pais, serão seus defensores. A palavra de Deus fala sobre isso lá em Salmo 127, 3-5. As gerações futuras perpetuarão as mais especiais bênçãos de Deus sobre o lar daquele que o temem. No Salmo 128, 4, ele fecha essa primeira parte falando dessas características, que o homem que teme ao Senhor é abençoado. No versículo 1 ele diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz. No verso 4 ele fecha aí o salmo dizendo que o homem que teme a Deus, ele é abençoado. Eu queria aí, irmãos, ainda contextualizar aqui bem rápido sobre o modelo de família que nós temos deixado que entre em nossas casas através da televisão, através da internet, que nós temos vendo nos nossos dias. Família, segundo o propósito de Deus. Antes da gente ir aqui para o clamor pela bênção, para a gente encerrar essa parte. Família é pai, homem. Pai, homem. É importante deixar bem claro isso. Mulher, fêmea, filhos. Por que eu estou dizendo isso? É lamentável, infelizmente, ter que dizer isso. Está gravando aí? Está acompanhando? Vou comprometer mais ainda essa igreja, pastor, com a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. E a gente precisa dizer para o mundo, você que está assistindo aí, preste atenção, que Deus criou o homem para viver dentro dos seus propósitos. E é impossível viver dentro de um propósito de Deus sem a presença do Senhor. É impossível você ser feliz. É impossível você ter a bênção do Senhor sem a presença dele no seu lar. E é preciso dizer para você, para a igreja hoje, que o modelo de família que Deus criou, e está bem claro lá na sua palavra, em Gênesis 1, no versículo 1, no capítulo 1,
no versículo 26 ao versículo 28, você vê essa mensagem lá bem clara, que Deus criou o homem, varão, e criou a mulher, varoa. E ele disse, multipliquem. Era o desejo de Deus que nós tivéssemos filhos. Deus não nos criou para que nós formássemos uma família, o homem casar com outro homem. Não, precisamos dizer aqui, é abominação diante do Senhor. Levítico 22:18 diz, é abominação. É abominação. É abominação. Homem com homem e mulher com mulher é abominação diante do Senhor. E nós precisamos falar isso. Amar o pecador, mas abominar o pecado. Precisamos dizer isso para as pessoas. Precisamos falar o propósito de Deus para as pessoas. Como é realmente uma família que Deus criou e como é essa família que Deus se agrada. E que se a gente não viver dentro desses preceitos, desses princípios, não vai haver felicidade, não vai haver bênção naquele lar. Eu vi uma história, outro dia na internet, quando eu abri, de um japonês, que ele se casa com um holograma. Holograma, para quem não sabe, é uma imagem que se projeta ali. Não tem vida. Gente, é um absurdo. A que ponto nós estamos chegando? O cara se casou com um holograma. Aí diz que o tempo de vida útil daquele programa ali estava se acabando. E o caba lá estava triste, desesperado. Ia morrer aquele negócio. Esse não é o modelo de Deus. Eu vi um outro dia um programa, não que eu assista muito televisão, quase não assisto, irmãos. Mas às vezes os poucos momentos que a pessoa senta, vê essas aberrações, esses pecados terríveis. Existia um tribunal ali, num programa nos Estados Unidos, onde o homem estava querendo casar com um animal, com um bicho. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez os bichos conforme a sua espécie. Vocês acham que não existe, não, é? Os caras estavam lá casando com um bicho, uma vaca com um animal. A que ponto a nossa sociedade tem chegado? A que ponto nós estamos chegando? Mas sabe o que é isso? A ausência de Deus na vida. O homem fica totalmente sem direção. O que para a gente parece um absurdo, para eles é comum aquela prática. Isso não é modelo de família. Isso não é modelo de família. Você pode ter um bichinho em casa. Sim, pode. Bichinho de estimação, sem problema nenhum. Deus criou também os animais, mas daí você casar com ele, beijar na boca do bichinho. Dá licença, gente. Isso é nojeira, isso é imundice. Tem alguém que está fazendo? Deus lhe abençoe.
tenha misericórdia de você. Deus abençoe e tenha misericórdia. Fica registrado aí. Nada disso é modelo de família. Nada dessas práticas é modelo de família. Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessa nossa nação e do mundo, que tem vivido essas práticas, e a cada dia a gente tem permitido que essas aberrações entrem no nosso lar e ensinem nossos filhos. Talvez você não esteja aprendendo, mas seu filho está lá prestando atenção, viu? Ele está achando interessante. Uma hora dessas eles aparecem lá. E aí você não se apercebeu, eles chegam lá com essas práticas e você diz, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu procurei levar meu filho para a igreja. Não vai funcionar não. Ensina ele. A gente trouxe aqui uma mensagem para os casais, no mês passado, de homens de Deus, sacerdotes, seus filhos vivendo práticas abomináveis. Por quê? Porque muitas vezes ensinaram seus filhos, mas não disciplinaram, não chamaram a atenção, não puxaram a orelha, deixaram lá eles assistindo esses programas miseráveis. E olha que tem muito hoje, viu? É só dar um clique, pá! Que aparece todo tipo de lixo nesses programas. Vamos voltar para cá, irmão, só para a gente concluir. Uma família que teme ao Senhor, existe uma condição, existem características notáveis, o modelo de Deus é homem e mulher, filhos, vivendo em harmonia. Terceiro, aqui no versículo 5 e 6, o clamor pela bênção. Diz assim, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. A forte decisão proferida por Josué, eu queria deixar aqui registrado, aos seus contemporâneos, ao povo de Deus. Aqui Josué assume o compromisso. Eu gosto muito desse versículo, está lá em Josué 24:15. Eu queria encerrar com esse versículo aqui hoje. Quando Josué chama o povo aqui, ele assume o compromisso diante de Deus de abençoar a sua família, conduzindo ela nos caminhos do Senhor. Vivendo esse modelo apresentado aqui de uma família que é abençoada e feliz, porque esse homem aqui, ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. Josué aqui, ele faz a forte declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma decisão simples de se tomar e praticar. Não é fácil. Eu comecei aqui dizendo, eu vivo as mesmas situações que você. Eu tenho os mesmos desejos e paixões. Eu passo as mesmas situações de perigo que você passa. Isso exige esforço, diligência. Sabe por que isso? Por conta do pecado. E é importante a gente registrar aqui que todos esses modelos de família apresentados aqui, que o mundo nos apresenta, é pecado. Exige esforço, diligência, boa vontade
e mesmo paciência com os filhos, com a esposa, consigo mesmo, com todos e entre todos. Porém, é uma decisão que nós precisamos tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É imprescindível no lar que quer experimentar a presença e as bênçãos de Deus, que você tome essa decisão.